Marilene Moreira Moraes da Silva, sou aluna do curso de Teologia da Unicesumar, no Polo de Itapetinga, Bahia. Meu trabalho tem como tema o nascimento de Cristo, sua trajetória e o cristianismo. Esse trabalho pretende apresentar um pouco do desdobramento e trajetória da vida de Jesus até o Pentecostes. Jesus nasceu em um cenário político corrupto. Havia a promessa de que um Messias haveria de vir, e Herodes tinha medo disso, de perder o trono para esse Salvador, para esse Messias prometido. Mas Jesus veio, e ele veio muito simples, humilde, pacífico, manso, e nada tinha a ver com o Messias esperado pelos judeus, que era um Messias totalmente diferente. Seria um homem líder, político, arrojado, influente, rico, né? Então totalmente oposto daquilo de como era Jesus. E por isso Jesus foi odiado por muitos, que o consideravam blasfemador porque pregava o amor e não a lei, e afirmava ser o Filho de Deus. Isso trazia muita raiva, muitos ciúmes, muita inveja, muita revolta no meio dos judeus. E isso foi fazendo dele um inimigo dos fariseus, dos saduceus, dos romanos. Jesus, no entanto, arrastava multidões para ouvir seus sermões. Isso deixava os romanos com medo de uma revolta, porque a multidão amava muito a Jesus, queria estar perto dele, a multidão queria aprender com ele, eles eram curados, libertos, então eles queriam estar perto de quem fazia bem a eles. Jesus veio para abençoar. Então Jesus veio para cumprir a lei e não revogar a lei, como os judeus pensavam. Jesus, já adulto, ele foi batizado por seu primo João Batista, no Rio Jordão. Esse Rio Jordão está situado atualmente entre Israel e a Jordânia. Depois disso, ele levou uma vida de peregrinação, a fim de ensinar sua doutrina, né? As bem-aventuranças são muito conhecidas, né? São famosas. Os 12 apóstolos também pregavam o evangelho, aqueles que ele constituiu, né, como apóstolos, discípulos e apóstolos. Eles pregavam o evangelho, e esses apóstolos seriam fundamentais para a pregação da mensagem de Cristo após a morte de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, né? Nesse período, Jesus, nessa trajetória dele, ele realizou muitos milagres e foi conquistando seguidores. Um dos milagres que merece atenção, né, um deles é aquele onde Jesus transformou, o primeiro milagre de Jesus, que ele transformou água em vinho. Depois teve muitos outros. Um outro que a gente pode destacar aqui é a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Quando a partir de uns poucos alimentos Jesus conseguiu acabar com a fome daqueles que o acompanhavam. Era uma multidão imensa, uma multidão imensa. Dentre os numerosos discípulos, nós podemos, alguns tinham mais proximidade com Jesus, né? E eles foram chamados de apóstolos. Em Lucas 6:13 diz assim: ele chamou para si os seus discípulos e deles escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. Está lá registrado na palavra de Deus em Lucas 6:13. O reino de Deus era oferecido a todos quantos acreditavam na mensagem de Cristo. Jesus fez discípulos que, junto com os cristãos, dariam continuidade à mensagem do Evangelho, como eu já citei acima. Mas ele foi injustiçado, foi condenado à morte, ressuscitando ao terceiro dia. Mas havia uma ordem específica. Depois que ele ressuscitasse, ele disse: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. E passaram-se dias, veio Pentecostes, e os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus e saíram para pregar o Evangelho na Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Fazendo uma síntese desse trabalho, nós vemos aqui que o nascimento de Jesus, ele veio em meio à hostilidade, corrupção política, e ao mesmo tempo os judeus aguardavam um Messias diferente, que de acordo com eles viria como eu já relatei, como um político, como um guerreiro, como um libertador, um homem rico e poderoso. Jesus veio com seu espírito manso e humilde, foi hostilizado por uns, amado e seguido por outros. Fez discípulos, foi temido, o que o levou à morte de cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Um legado foi deixado aos cristãos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veio a descida do Espírito Santo em Pentecostes e o evangelho ganhou o mundo e chegou até nós nos tempos de hoje. E a indicação de filmes que nós podemos indicar para esse trabalho é O Filho de Deus, de 2014, dirigido por Christopher Spencer, A Paixão de Cristo, de 2004, O Messias, de 1976, Jesus de Nazaré, 1977 e A Maior História de Todos os Tempos, 1965. Então, esses são os filmes, a indicação de filmes para conferir com esse texto.